Bem-vindos, meninas e meninos, à nossa videoaula de hoje, porque hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo das ondas, né? Nós começamos a falar de ondas na aula passada, né? E vimos o movimento harmônico simples e vamos utilizar as equações do movimento harmônico simples, tanto faz no sistema massa-mola, projeção do movimento circular, movimento pendular. Nós vamos usar aquelas equações para representar uma onda, né? Para representar um movimento ondulatório. Então, o que acontece é que hoje nós vamos estudar basicamente uma equação de ondas, né? Mas antes da gente falar de equação de onda e tudo mais, vamos lembrar algumas coisas a respeito das ondas? Olha só. Primeiro detalhe, eu vou voltar aqui ao nosso simulador, tudo bem? Né? Você já tem aí na tela os nossos simuladores. Gente, lembrando, tá? Esses simuladores todos aqui, eu vou colocar à disposição de vocês o site lá no material em PDF, tudo bem? Então, aqui nós temos um simulador de uma onda. Deixa eu reiniciar ele aqui, começar do zero. Não, vou deixar assim, né? É uma onda ao longo de uma corda. Vou deixar aqui, deixa eu ver se eu consigo... consigo controlar a tensão aqui, né? Então, observe, eu vou produzir um pulso e esse pulso vai se propagar. Então, isso aqui é uma onda criada ao longo dessa corda, né? Perceba que esse ponto verde que está aqui, ó, esse ponto verde que está... ele vai criar uma onda, posso até criar um oscilador aqui, né? Fazer ele subir e descer constantemente. Ele desenvolve um movimento harmônico na vertical e essa onda se propaga na horizontal. Olha lá, elas vibram, as partículas vibram na vertical e se propagam na horizontal. Aqui vai ficar mais fácil da gente ver. Ó, viu? Perceba que a velocidade de propagação dessa onda, como nós vimos e estudamos lá no passado, ela depende da tensão. Olha aqui, ó, aqui eu posso controlar a tensão na corda. Então eu vou ter uma tensão baixa e eu tenho essa velocidade de propagação baixa. Se eu aumentar a tensão, eu vou aumentar a velocidade de propagação, percebe? Aumentei a tensão na corda e a onda se propaga mais depressa. Aumentei mais a tensão na corda e a onda se propaga mais depressa. Essa onda não tem amortecimento. Se eu colocar amortecimento, ela vai acabar diminuindo a amplitude, né? A amplitude é essa altura máxima que a onda caminha. Nesse ponto aqui, eu também consigo controlar tensão, amortecimento e fazer um pulso mais bonito, né? Observe. Tensão baixa. Tensão média, tensão alta. A velocidade de propagação numa corda depende da tensão, né? E isso aqui é um exemplo de onda longitudinal. Olha só. Por que uma onda longitudinal? Deixa eu parar ela aqui em algum ponto. Por que uma onda uma onda transversal? Longitudinal não, por favor, perdoe, da onda transversal. Esses pontos, essas bolinhas, estão fazendo um movimento harmônico na vertical. E a onda está caminhando na horizontal. A ligação entre as moléculas da bolinha aqui, ó, de uma bolinha na outra, faz com que a onda caminhe ao longo do plano horizontal. Então, isso é uma característica de uma onda transversal, ó. Né? E propagando numa única dimensão, que é o comprimento da linha. Então, nós temos aqui uma onda transversal sendo simulada, ok? Agora, quando eu jogo, por exemplo, aqui, vamos lá, opa, já tá deixa eu reiniciar. Esse simulador aqui, ele vai representar uma onda se propagando ao longo da superfície da água. Olha só.
Essa parte aqui a gente chama de frente de onda, esse conjunto de pontos aqui, ó, que estão oscilando da mesma forma, nós chamamos de frente de onda. Tá vendo? Isso aqui também é uma onda transversal. Por quê? Se você olhar de lado, você vai ver a onda vibrando na vertical e caminhando na horizontal. A frente de onda é aquele desenho que você viu, é esse ponto aqui, ó. Esse conjunto de pontos caminhando. É aquela parte clara e escura, né? A onda com a fase para cima é o claro, com a fase para baixo é o escuro, que dá aquela visão superior que nós vimos aqui, ó. Então, ó, tá vendo? A frente da nossa onda. Se você quiser criar um oscilador, aí você vai ter a onda vibrando aqui. Aí eu posso controlar a frequência das gotas, né? Ó, aumentar a frequência. Perceba que a distância entre duas franjas diminuiu. Diminuir a frequência. Ó. A distância entre duas franjas pretas aqui, duas linhas pretas, aumenta, né? Essa frequência e o comprimento de onda, que é essa distância entre essas duas franjas pretas, elas se relacionam. A frequência vezes o comprimento de onda vai dar a velocidade da onda. Como a superfície da água aqui é a mesma em todas as situações, eu vou ter sempre a onda se propagando com a mesma velocidade. Eu mudo a frequência, eu mudo o comprimento de onda, mas a velocidade não varia, porque esse meio é um meio homogêneo. A amplitude, né, vai definir isso aqui, ó, visto lateralmente, é o quanto essa onda vai subir e descer na vertical, né? Ó. Vamos fazer de um em um aqui, que fica mais bonitinho. Reiniciar, botar aqui de vista lateral. Ó, o movimento mais lento. Ó. A amplitude é esse máximo e esse mínimo do movimento vertical. Isso aqui é a amplitude da onda. Ok? Tudo bem? Eu posso ter uma amplitude grande. Ou eu posso ter uma amplitude pequena. Ó, uma amplitude bem pequenininha. Ó. Ele representa a amplitude aqui pelo tamanho da gota caindo. Observa. Ó. Uma gota caindo pequena dá uma amplitude pequena. Uma gota grande caindo dá uma amplitude grande. A amplitude, se fôssemos comparar com o som, ela daria para nós um som fraco ou forte, um som de alto volume ou um som de baixo volume, né? A frequência, vamos mudar aqui a frequência. Olha só, a frequência, ela nos daria, comparando com o som, ela nos daria um som grave, de baixa frequência, um som agudo de alta frequência. Então, aqui eu tenho baixa frequência, eu teria aqui um som grave, né? Vendo aqui da vista superior. Né? Aí as ondas sendo criadas. E um som agudo de alta frequência. Vamos reiniciar aqui, vou aumentar a frequência. Ó. Ó. E aí, se fôssemos falar de som, um som de alta frequência é um som agudo, um som de baixa frequência é um som grave. Ok? Vamos parar essa simulação aqui. Nós vimos também que existem ondas transversais e ondas longitudinais. O som no ar é um exemplo de onda longitudinal. Essa onda aqui que eu vou criar, ó, é uma onda longitudinal. Ó. Aqui nós temos a frente de onda do som e aqui nós temos a vibração. Perceba que essas moléculas, elas vibram mais ou menos numa direção. Ó, a molécula vermelha veio para frente, veio para trás e
com isso ela empurrou a molécula branca para frente e para trás, que empurrou outra molécula branca para frente e para trás, seguindo o movimento do alto-falante. Então, se eu deixar só a onda aqui, ó, você consegue perceber a frente de onda. Posso deixar só as partículas vibrando. Olha o movimento das partículas. Aí você consegue perceber também onde está a onda. Olha só. Olha a frente de onda aqui, ó. Né? E posso colocar os dois. Quando eu coloco os dois, você consegue perceber a frente de onda e o movimento. Então, aqui é um exemplo de onda longitudinal. Né? Vimos as ondas mecânicas que são transversais e longitudinais, e vimos a onda eletromagnética, que é a luz. Né? E essa luz se propaga através de uma onda eletromagnética. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Se eu mudar a frequência da luz, eu mudo a cor da luz. Né? Se eu mudar a amplitude da luz, eu mudo a intensidade, falando assim mais simplistamente, né? Falando de maneira mais tranquila. Né? A amplitude vai estar correlacionada com a intensidade da onda, né? Uma onda mais forte, uma onda mais fraca. Se eu colocar aqui uma tela de projeção, olha só, estou jogando um pulso amarelo. A tela, quando receber esse pulso amarelo, vai refletir uma luz amarela. Se eu jogar um pulso azul, a tela, quando refletir esse pulso, vai emitir uma luz azul. Então, com isso, pessoal, o que acontece? Nós conseguimos falar das ondas e dos movimentos de onda e tudo mais. Hoje, nós vamos estudar uma função de onda. O que é uma função de onda? O que ela representa? Ela vai representar aquele movimento que a onda faz. Né? Vamos só dar uma olhadinha aqui de novo? Olha só, eu vou botar uma outra simulação aqui para você. Deixa eu ver se eu acho um outro simulador aqui. Ó. Achei. Esse simulador aqui é legal, nós vamos usar ele bastante. Tá? O endereço desse simulador, gente, está no final do material em PDF. Mas dá uma olhadinha nesse simulador aqui. Isso aqui é uma onda, tá vendo? Eu posso controlar a amplitude, 0 até uma amplitude máxima, 1,5. O máximo que eu consigo colocar aqui é 4. Vamos deixar a amplitude. Eu posso colocar o comprimento de onda, controlar o comprimento de onda, maior ou menor. Tá? Eu posso controlar a velocidade. Menos 4 a onda vai propagar para a esquerda, mais 4 a onda vai propagar para a direita. Eu posso criar aqui uma segunda onda também. Ó. Opa! Essa aqui está com velocidade, por isso que ela... Velocidade menos 4. Deixa eu botar essa velocidade aqui em 0. Pronto. Aqui, ó. Eu posso criar aqui uma segunda onda também, tá? Se eu colocar uma segunda onda, qual é o comprimento dessa onda? Dessa onda é 6, né? Eu acho que eu não vou chegar até 6, não. Vou chegar até 6. Pronto. Aqui, ó, tenho duas ondas iguais. E aí, essa daqui seria a soma dessas duas ondas aqui, ó. Tá ok? Bom, eu não quero entrar, por enquanto, nessa coisa de soma de onda. Então, vou retirar a minha onda de baixo, né? Vou retirar a minha onda, vou colocar ela com amplitude 0. Então, a onda de cima vai ser a onda de baixo com amplitude 0, criando somente a primeira. Eu aqui estou sem velocidade. Agora, eu vou colocar uma velocidade. Ó. Quando eu coloco a velocidade da onda, perceba, eu preciso representar... Eu vou buscar agora... Vamos ver se eu coloco... Eu acho que eu não vou conseguir deixar a onda no 0. Pronto. Eu quero representar esse movimento ao longo do eixo Y e ao longo do eixo X. Perceba que há um movimento harmônico aqui ao longo do eixo Y com as partículas e há a propagação da onda ao longo do eixo X.
né? Todos esses pontos da onda, aqui nós estamos vendo ela lateralmente, todos os pontos que estiverem ao longo do meio da onda, nessa posição aqui, vai dar a chamada frente de onda, né? Então aqui, olha, observe, ó, eu tenho a minha onda sendo propagada e ela faz esse ponto aqui, quando essa fase chegar aqui, esse ponto da onda vai estar lá em cima, ó. Tá vendo? O movimento. Bom, então o que acontece? É isso que nós temos que representar matematicamente. E quem vai representar isso para nós é a função de onda. Tudo bem? Então vamos lá. Eu tenho um movimento vertical e uma onda se propagando na horizontal. Esse movimento foi criado aqui, inicialmente no ponto P e depois no ponto Q. Para a onda sair de P, essa vibração sair de P e de Q e chegar em P, então fui infeliz na ordem, né? Ficou a ordem contrário à ordem do alfabeto, né? Esse aqui teria que ser o P para seguir a ordem alfabética e esse aqui teria que ser o Q, né? Porque esse ponto veio primeiro do que esse. Eu estou imaginando a onda da esquerda para a direita, tá? Mas tudo bem. Então, este ponto, a onda foi criada. Ela vai gastar um tempo para chegar neste ponto, ok? O movimento da onda no ponto... Aqui não é no ponto P, não, perdão. Como eu troquei a ordem aqui, ó, do P e Q. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o... Então, aqui vai ser o P. Ué, eu desconectei minha mesa e não consigo escrever. Oh, meu Deus. Falhas que não aparecem na Rede Globo. Mentira, aparecem sim, porque eles editam o filme, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo agora. Ah, consegui criar a minha caneta. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui vai ser o ponto P e isso aqui vai ser o ponto Q. Ok? Ah, minha caneta ficou doida também. Hoje a coisa tá legal. Isso aqui vai ser o ponto Q. Agora vamos apagar o que não nos interessa. E ela não quer apagar o que não me interessa. Pronto. Agora, o que acontece? Aqui, para você ter observado, aqui eu tenho representado a oscilação, o movimento harmônico no ponto P, que é esse aqui. Para esse movimento harmônico chegar no ponto Q, ele vai demorar um certo tempo. Ok? E esse tempo é a distância entre os dois pontos dividido pela velocidade. Né? Imaginando um meio uniforme, a onda vai se propagar. Então, a onda, quando chegar aqui, ela está defasada em relação à onda do ponto P. Esse sinal, quando chegar aqui, ele partiu desse ponto um certo intervalo de tempo. Então, vamos supor que ele gastou 3 segundos para chegar aqui. Quando ele chega nesse ponto aqui, o relógio está marcando 4 segundos. Portanto, quando ele saiu daqui, o relógio estaria marcando 1 segundo. Em 1 segundo a onda estava aqui, em 4 segundos a onda está aqui e em 3 segundos ela se propagou. Então, a diferença é o tempo que eu estou lendo aqui, menos o tempo inicial, vai dar esse mesmo tempo aqui, ó. Essa é a diferença entre os dois movimentos, né? É o movimento da onda nesse ponto e o movimento da onda neste ponto. Eles são defasados no tempo, certo? Bom, partindo dessa ideia, olha só.
Velocidade angular, aquele ômega que aparecia aqui, é 2π sobre t. Tá ok? O que eu quero fazer? Ó, eu quero tirar essa dependência aqui, ó, desse intervalo de tempo, tá vendo? Então, velocidade da onda é 2π sobre t. O ΔT nós já vimos, x sobre v. O v é a velocidade da onda, ΔS sobre ΔD, comprimento de onda sobre o período, ou lambda vezes f. Eu vou pegar essa definição de velocidade e substituir aqui, ó. Quando eu fizer isso e jogar o tempo para cá multiplicando, olha só o que vai aparecer. Vamos fazer essa conta devagar aqui, ó. Opa, deixa eu pegar aqui, ó. 2π sobre t, que multiplica tzinho menos x sobre v. Quem é o v? Lambda, comprimento de onda, sobre o período. Então, eu posso falar que isso aqui é igual a 2π sobre t menos tzinho, menos x sobre o comprimento de onda sobre o tempo. Vou jogar esse 1 sobre t para dentro. 2π que multiplica tzinho sobre t, né? Eu peguei aqui, ó, não tem 1 aqui, né? 2π sobre t. Isso é a mesma coisa que 2π que multiplica 1 sobre t. É esse 1 sobre t que eu estou multiplicando por tzinho, e esse 1 sobre t que eu estou multiplicando por lambda vezes t. Então, eu vou fazer 1 sobre t que multiplica x sobre o comprimento de onda sobre t. Ó, t cai fora com t, menos x sobre o comprimento de onda, mais a fase inicial, né? Essa fase inicial, ela continua aqui do lado de fora. E essa é a equação de uma onda. Ela representa o oscilador harmônico na posição x, na posição y, e a posição da onda no eixo x, né? Então, eu tenho que... Não se assuste com a função trigonométrica maluca. Gente, isso não é complicado. Isso é mais simples do que aparenta a expressão, tá? E ela mostra a dependência temporal. Período e comprimento de onda, período, né? Isso aqui é o período. E o lambda, que é o comprimento de onda, são as características da onda. E é essa expressão que vai representar o movimento da nossa onda lá Agora que eu estou vendo, a minha imagem travou. Deixa eu desligar aqui, peraí. Deixa eu desligar essa imagem aqui. Eu estou falando e como eu não presto atenção na câmera, agora que eu estou vendo que a minha imagem travou. Paciência, acontece, né? Vamos voltar aqui no nosso simulador. Cadê o meu simulador? Pronto, vamos voltar aqui ao nosso simulador, né? Deixa eu... É esse movimento que eu quero representar. Olha aqui, vamos voltar para a água, que é mais fácil de se perceber, né? Ó. Esse movimento... Será que tem como tirar esse som? Ele é meio chato, né? Lento, frequência, gráficos... Não tem como tirar o som da água batendo. Gente, eu odeio barulho de goteira, né? Mas paciência, vamos lá. É esse movimento da onda que nós vamos simular com aquela equação. Inclusive, a função que eles usaram para simular esse comportamento é aquela função que nós vimos lá que a gente acabou de demonstrar. Se você olhar aqui lateralmente, vamos botar aqui pela vista lateral que fica melhor. Ó, nós estamos representando, reiniciar aqui,
nós estamos representando esse movimento ao longo do eixo X e ao longo do eixo Y. Quem vai representar esse movimento ao longo do eixo X e ao longo do eixo Y, obviamente no tempo também, é a nossa função de onda. O comprimento de onda é essa distância aqui, ó, né? Essa distância aqui é o comprimento de onda. A frequência é o número de vezes que essa onda cai, né? Que essa onda é criada. Né? E com a frequência eu obtenho o período, que são aqueles dois elementos que aparecem na função de onda, o T e o comprimento de onda, e o lambda. Então, é isso aqui que nós estamos representando com aquela nossa equação, com aquela nossa função. Essa função trigonométrica charmosa que nós temos aqui. Professor, como é que eu vou usar isso? Calma, que não é complicado. Né? Olha só. Uma onda mecânica se propaga de acordo com a função y igual a 3 cosseno de 2π menos 20t menos 4x. Observa que a fase inicial aqui, ó, é zero, tá? Onde x e y estão em centímetros e o tempo em segundos. Determine para essa onda a amplitude da onda. Gente, sempre que você tiver uma função, é importante que você saiba identificar o nome de cada variável dessa que aparece ali, né? É importante que você saiba verificar, saber quem é o nome de... Você pega, por exemplo, a função horária do espaço. S é igual a S0 mais VT, função horária do movimento uniforme. Aí eu escrevo para você a seguinte função horária. Deixa eu botar aqui uma caneta. S é igual a menos 4 mais 5t. E pergunto para você, esse movimento é progressivo ou retrógrado? Você tem que saber identificar os elementos dessa função para responder a minha pergunta. Esse termo independente é a posição inicial, então ele começou na posição menos 4. Esse termo que multiplica o tempo é a velocidade. A velocidade é igual a 5, né? Imaginar metros por segundo. Velocidade positiva, movimento progressivo. Pronto, tirei os dados da função. Aqui é a mesma coisa. Eu quero interpretar o que é amplitude, comprimento de onda, período e a velocidade de propagação da onda. Então, a nossa função geral está aqui. A primeira coisa que a gente observa na nossa função geral é que essa fase inicial aqui, ela é zero, ela não aparece aqui em cima. Ok? Segunda coisa, a amplitude. A amplitude é esse sujeito aqui, ó. Isso aqui é a amplitude. E a amplitude vale 3. Como está em centímetros, 3 centímetros. O comprimento de onda. Quem é o comprimento de onda? O comprimento de onda é esse cara aqui, ó. Quem divide x? Olha só. Só não está dividindo, está multiplicando o x aqui. Então, vamos prestar atenção nessa continha aqui, ó. X sobre lambda, sobre o comprimento de onda, é igual a 4x. X corta com x, comprimento de onda é igual a 1 sobre 4 centímetros. Então, nosso comprimento de onda, 0,25 centímetros. Período. Quem é o período de uma onda? Na nossa onda aqui, ó, na nossa função de onda, período é esse indivíduo aqui, ó. Esse é o período. Então, vamos de novo fazer a nossa continha aqui do lado, ó. 20 sobre t está no lugar de tzinho sobre o período. Cai fora, cai fora. O período é 1 sobre 20 segundos. Então, está aí o nosso período, 1 sobre 20 segundos. Se eu tenho o período, eu tenho a frequência. Basta lembrar que período é o inverso da frequência. Então, se o período é 1 sobre 20, a frequência é de 20 Hz. 20 ciclos por
segundo. Eu estou criando 20 ondas em 1 segundo. É isso que esse número aqui está me dizendo, que esse número aqui está me dizendo. Para criar uma onda, eu gasto 1 sobre 20 segundos, o que significa que em 1 segundo eu crio 20 ondas. E a velocidade da onda, está aqui a nossa expressão completa, ΔS sobre ΔT, lambda sobre o período, ou comprimento de onda vezes a frequência. Você pode usar qualquer uma dessas expressões, ok? Opa, eu esqueci aqui, deixa eu apagar do lado de cá. Esqueci que eu tinha que escrever e apagar, né? Fiz as contas, mas não apaguei. Aí eu fiz besteira. Mas vamos lá. Então, olha só. Comprimento de onda vezes a frequência. O comprimento de onda já está aqui. A frequência está aqui. Eu vou ter uma velocidade na minha onda de 5 centímetros por segundo. Tudo bem? Bem tranquilo, né? Não tem nenhuma grande complicação nesse exercício. A função de onda parece uma coisa extremamente complicada. Mas quando você vai dissecando ela devagarzinho, você vai percebendo que não é uma expressão tão complicada assim, né? Ela é uma expressão, inclusive, até mais simples do que se imagina. Vamos lá. Próximo exercício. Uma onda transversal se propaga obedecendo a seguinte função. Bom, determina a velocidade de propagação da onda. Se você observar, a pergunta do problema é o último elemento, é a letra D do problema anterior. Então eu vou ter que fazer as letras A, B e C para achar na letra D. Compara as duas funções. Estão aí as duas funções sendo comparadas. A amplitude, 4 centímetros. Né? O inverso do tempo. Aqui eu já fiz uma coisa direta, que botar a frequência igual a 5 Hz. Por quê? Por que eu já fiz isso? Porque, olha só, eu posso escrever P sobre Tzinho é igual a F vezes o Tzinho. Ou eu poderia fazer como eu fiz no anterior. Tzinho sobre o período é igual a 5 vezes Tzinho. Cai fora. O período, 1 sobre 5 segundos. E a frequência, 0,2, né? 1 sobre 5 é 0,2. E a frequência, 5 Hz. 5 ondas por segundo. Beleza? Comprimento de onda. Olha lá, de novo, vamos fazer a nossa continha aqui do lado, né? Olha só, aqui está o meu comprimento de onda, x sobre o comprimento de onda é igual a 2x. Então, o comprimento de onda é igual a 1 sobre 2, 1 sobre 2, 0,5 metros. E, mais uma vez, eu escrevi onde não podia. Opa, deixa eu voltar aqui e apagar onde eu esqueço. Aonde eu posso escrever e aonde eu não posso escrever. E agora, vamos voltar aqui. Escrever aqui embaixo. X sobre o comprimento de onda é igual a 2 vezes x. Comprimento de onda, 1 sobre 2, 0,5 metros. Então, eu posso pegar qualquer uma dessas expressões. Eu peguei aqui comprimento de onda dividida pelo período. Poderia pegar comprimento de onda vezes a frequência, também daria exatamente a mesma coisa. 0 corta com 0, 5 dividido por 2, 2,5 centímetros por segundo. Ok? Então, perceba que não é nada muito complicado, mas requer experiência, requer um pouquinho de esforço de experiência. Faltou só analisar que a fase inicial dessa onda, ela vale π. Né? Esse elemento aqui, ó, é o termo que está fora do parênteses. Né? Olha só,
Cuidado com essas expressões, concordância de fase e oposição de fase. Se você observar aqui, ó, o ponto P' e o ponto P estão na mesma vibração. O ponto V e V' estão na mesma vibração. Então, eu digo que P' e P estão em concordância de fase e V' e V estão em concordância de fase. São pontos em concordância de fase que irão construir a nossa frente de onda, aquela que nós vimos lá na simulação, ok? E essa distância entre dois pontos de concordância de fase, essa distância daqui para cá, ou essa distância daqui para cá, ou essa distância daqui desse ponto a esse, ou deste ponto a esse, qualquer um desses pontos é um comprimento de onda, ok? Então, de P a P' eu tenho um comprimento de onda, de V a V' eu tenho um comprimento de onda. Se eu escrever aqui, vamos criar aqui, ó, um ponto A e o ponto A' é um comprimento de onda, o ponto B e o ponto B' é um comprimento de onda, tá ok? Esse de A até A duas linhas, daqui para cá, é um comprimento de onda. De A duas linhas são dois comprimentos de onda. Esses pontos estão em concordância de fase, mas eles estão separados por dois comprimentos de onda, ok? Então, o que acontece? Você vai perceber que pontos em concordância de fase estão separados por comprimentos de onda. Um comprimento de onda de A para A', dois comprimentos de onda de A para A'. A duas linhas. Daqui para cá eu tenho dois comprimentos de onda. Então, esses pontos de concordância de fase, eles são um múltiplo inteiro do comprimento de onda. Uma vez o comprimento de onda, duas vezes, três vezes, quatro vezes. E são esses pontos de concordância de fase que irão criar a nossa frente de onda. Olha aqui, ó. Vamos voltar lá ao nosso simulador. Vista superior, para a gente poder ver a frente de onda. São esses pontos que vão criar a nossa frente de onda. Ó. Isso aqui é a nossa frente de onda. Essa distância entre duas linhas pretas aqui, ó, né, que você está vendo, essas duas manchas pretas ou essas duas linhas brancas, vão dar exatamente um lambda, um comprimento de onda, né, ou um múltiplo de comprimento de onda. Ok? Tudo bem? Deixa eu parar essa simulação aqui, senão esse sonzinho vai ficar perturbando a minha aula. Bom, voltando então a nossa aula de hoje, ok? Esses são os pontos em concordância de fase. Agora, os pontos em oposição de fase. P' e V estão em oposição de fase, P e V' estão em oposição de fase, V e P estão em oposição de fase, P' e V' estão em oposição de fase, mas bastante separados. Você vai observar que pontos em oposição de fase estão separados por meio comprimento de onda ou por múltiplos dele. Olha só, aqui eu tenho meio comprimento de onda, e P' e V' eu tenho meio comprimento de onda, mais meio, 1, mais meio, 1,5. Então, aqui eu tenho um comprimento de onda e meio, separando pontos em oposição de fase. Tá ok? Aqui é entre pontos simultâneos, né? P' e V, V e P, P e V' são pontos simultâneos. Mas se você pegasse um ponto P' e o ponto V', perceba que eles estão separados aqui, ó, por 1,5, 1,5 comprimento de onda, né? O que significa que eu vou ter aqui, ó, um número ímpar, né? 2n menos 1, 2n mais 1, sempre vai dar um número ímpar, tá? Então, 3 dividido por 2, né? Vai dar 1,5. É a diferença de fase entre P' e V'. Essa distância aqui, ó. Ok? Gente, essas expressões vão ser muito importantes para nós um pouco mais à frente. Então, cuidado, grava isso.
tá? Infelizmente, algumas coisas nós temos que memorizar, né? Mas grava entendendo, né? Frente de onda. Estou sempre falando de frente de onda, né? O que é frente de onda? Dois conjuntos de pontos que estão separados por uma ou... Não, está escrito errado. Estão separados por um comprimento de onda. Olha só. Dois pontos separados por um comprimento de onda. Eu tenho aqui uma onda reta e eu tenho uma onda circular. Nós simulamos várias ondas circulares, né? Aqui poderia ser o preto, aquelas partes pretas que a gente viu, né? E aqui no meio do caminho, como no meio do caminho aqui, as partes brancas. Se você lembrar, nós tínhamos uma parte preta e uma parte branca. Essa aqui pode ser a parte branca e essa aqui pode ser a parte preta, tanto faz, né? Mas a distância entre duas partes em fase, dois conjuntos de pontos na mesma fase, a distância entre dois conjuntos de pontos na mesma fase vai dar um comprimento de onda. E aí nós vamos ter, então, a nossa frente de onda. Ok? Né? Ali nós temos uma onda no lago, né? Que é uma onda bidimensional, mas eu posso ter também uma onda tridimensional, plana vertical, e uma onda esférica, né? Uma onda esférica tridimensional. Eu, quando falo, eu crio uma onda esférica. Tanto o microfone que está à minha frente, quanto a pessoa que estiver ali ao meu lado direito, ao meu lado esquerdo, todas essas pessoas vão me escutar, né? Então, essa frente de onda que eu estou criando aqui é uma frente de onda tridimensional, né? Unidimensional é uma onda numa corda, como a gente viu lá na nossa simulação, tá ok? O princípio de Huygens é um princípio muito legal. E olha só o que ele diz, gente. Esse ponto aqui, ó, da frente de onda, ele vai vibrar quando a onda chegar. Imagina que essa onda vai chegar aqui na frente, ó. Ela vai fazer com que as partículas desse ponto vibrem exatamente da mesma forma que as partículas desse ponto, supondo que o meio não tenha amortecimento, ok? Se ele tiver amortecimento, a amplitude da onda vai ser reduzida à medida que ela caminha. Então, cada ponto de uma frente de onda no instante zero pode ser considerado como uma fonte de onda. Quando essa onda chegar aqui, nesse ponto que está aqui, ó, vou criar um ponto aqui. Opa, né? Quando a onda chegar aqui nesse ponto aqui, onde está a minha... Esse ponto vai vibrar e vai criar uma nova onda. Então, cada ponto de uma frente de onda funciona como se fosse uma fonte de uma nova onda, né? Isso fica muito legal da gente ver lá no nosso simuladorzinho. Olha só. Você tem a onda sendo criada aqui e ela se propagando. Quando essa onda chegar nesse ponto onde está o meu mouse, esse ponto onde estava o mouse, esse ponto aqui, ó, onde está o mouse, quando a onda chegar aqui, esse ponto onde está o mouse vai criar uma nova onda, com as mesmas características da onda inicial. Por que que tem as mesmas características da onda inicial? Porque aqui nessa simulação eu não tenho amortecimento, né? Aqui nós não temos amortecimento, tá ok? Deixa eu ver aqui. Nesse simulador aqui eu tenho amortecimento. Aqui você consegue ver isso com mais clareza. Olha só. Vou criar um pulso, certo? Então, perceba que a onda, quando chegar, vou criar essa onda. Quando ela chegar nesse terceiro pulso verde, ele vai criar uma onda para o pulso vermelho, que vai criar uma onda para o outro pulso vermelho, assim por diante. Então, aqui, ó, olha o terceiro pulso verde. Vamos trabalhar com velocidade lenta. Ó, representação lenta, tá vendo? Então, ele transmite a onda como se ele fosse o criador. Qual é a diferença desse movimento, desse pulso verde para esse? Eu vou ter a mesma frequência, eu vou ter o mesmo comprimento de onda. Professor, mas eu não tive a mesma amplitude. Por quê? Porque eu tenho um amortecimento. Se eu colocar o amortecimento igual a zero, ó,
você vai perceber, aqui eu tenho uma linha de referência. Vamos ver aqui. Ó, tá vendo? Vamos ver se eu crio. Vamos botar minha linha de referência aqui. Ó. Eu vou aumentar um pouquinho mais a amplitude. Um pouquinho mais para chegar na linha de referência. Aí, pronto. Vou baixar um pouquinho a linha de referência. Pronto. Você vai observar o seguinte, quando não tem amortecimento, ó, todos os pontos que estão sendo incidentes, obviamente aqui está vendo a reflexão de onda, tá, gente? Nós vamos ver isso daqui a pouco, estudar a reflexão de onda. Mas observe que todos os pontos criados, todas as ondas criadas têm a mesma amplitude, porque não tem amortecimento. Se eu colocar um amortecimento, aí à medida que a onda vai se propagando, a amplitude vai diminuindo. Né? O que significa isso na prática com amortecimento? Significa, se você estivesse falando de som, que o volume do som iria diminuindo. Vou parando por aqui. Próxima aula nós vamos falar de reflexão, refração de onda. Já vimos para a luz, que é um exemplo de onda, agora vamos ver para as outras ondas, ok? Um abraço e até lá!